E aí, pessoal, um Grêmio em São Paulo e pronto para a decisão. Vamos falar da entrevista do presidente Romildo, da participação dos dirigentes, de jogadores que viajaram, enfim, o Grêmio se prepara para o grande jogo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O presidente Romildo Bolzan falou para a Rádio Bandeirantes hoje à tarde, um sábado tenso, um sábado nervoso, um sábado de um Grêmio que chegou em São Paulo preparado para o que vai receber. O torcedor do Corinthians, e a gente tem falado isso ao longo da semana, se mobiliza com uma ideia curiosa de revidar ao rebaixamento do Corinthians no ano de 2007, que foi dentro do Estádio Olímpico contra o Grêmio, em um jogo que deu empate e que o Corinthians, em razão da campanha, foi rebaixado. A gente está vendo redes sociais infestadas de caixões, de flautas, até crianças cantando o rebaixamento do Grêmio. E a gente sabe que isso é sinal de protagonismo do Grêmio, né? E o presidente, inclusive, na entrevista que ele deu para Bandeirantes, ele falou sobre isso. Que ele não se surpreende porque ele diz que isso é a representatividade que o Grêmio tem no mercado. É assim. Futebol é assim, os gigantes eles levam sempre a palavra das pessoas. Se fosse um clube menor, ninguém estaria preocupado, mas está, e o Brasil todo se mobiliza para o jogo deste domingo às 16 horas, exatamente por esse sentimento. O presidente colocou também em cima de outras indagações, porque uma das coisas que foi colocada lá na Bahia é que o presidente estava um pouco sozinho. Ele não apresentava seus colegas de diretoria, seus pares de diretoria, e em cima dessa realidade se mostrou um pouco sozinho. Não que ele fosse sozinho, que as pessoas não estivessem apoiando, mas que não estavam lá. Pois agora não. Nós temos figuras do Conselho de Administração, como Paulo Luz, como Guto Peixoto, lá na concentração. Nós temos também familiares do presidente que foram juntos e outros dirigentes. O Grêmio se mobiliza com o maior número de pessoas nesta hora de tamanha dificuldade. O presidente minimizou isso, disse que isso acaba sendo mais impactante para quem não consegue ir. A gente sabe que tem a questão da pandemia, tem compromissos também, mas nem todos conseguem ir. Mas ele mostrou e ele disse isso, que não recebe nenhum tipo, não se sente sozinho no ambiente interno, diz que todos estão abraçados e de alguma forma coloca isso. Outro ponto importante da gente avaliar aqui, e me parece que esse também é um ponto fundamental da nossa discussão, é a participação do Douglas Costa nesse processo. Por quê? Ele foi envolvido com aquele terceiro cartão amarelo, que de certa maneira, vocês sabem, incomodou demais os torcedores do Grêmio. Os torcedores do Grêmio se mostraram muito insatisfeitos com o que aconteceu naquele dia. A falta de cuidado do Douglas para não sofrer o terceiro amarelo, sabendo que tinha 2 amarelos e que tinha a decisão contra o Corinthians. O jogo do Grêmio contra o São Paulo naquele momento já estava decidido. E aquilo incomodou muito, mas não, o Douglas Costa fez questão de se posicionar e ir com a delegação para ser liderança, que é o que todos esperam dele. Então, se não teremos Douglas Costa dentro do campo, isso é terrível, teremos Douglas Costa na concentração e mais, a atitude de estar junto neste processo. Estar junto é o que o Grêmio precisa nesse momento. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe de tudo que o Grêmio está enfrentando, mas é preciso sempre entender que estar junto é algo importante de colocar neste momento. O Grêmio que está definido, com uma escalação propositiva, o Grêmio só pode sair vivo de São Paulo, segundo o entendimento do próprio presidente, com a vitória, e isso está refletido na ideia de time de Wagner Mancini. O Grêmio vai a campo com o Chapecó, vai a campo com o Rafinha, com o Jeromel, com o Kahneman e com o Diogo Barbosa, que ganhou a posição em razão da boa atuação que teve contra o São Paulo. É verdade que joga com os 2 principais volantes de contenção, o Thiago Santos e o Lucas Silva, mas desta feita não vai colocar um terceiro volante. Vai jogar Campaz, que ganha também muitos pontos internos nesse crescimento que ele teve em alguns jogos. Vocês vão lembrar, por exemplo, que contra o Bahia, Campaz foi sacado do time para colocar um misto de 3 volantes com Bobsi e deu tudo errado. Campaz entrou aos 21 e o Grêmio ali melhorou.
né? Depois sofreu o terceiro gol, a gente conhece bem a história, mas o Grêmio tentou reagir a partir também da entrada de Campaz. No ataque, quem substitui Douglas Costa é o jogador que substituiu aquele dia e de alguma maneira também foi bem no jogo, que foi o Jonathan Robert. O Diego Souza é o titular, o centroavante titular, e na esquerda joga o Ferreira, que é a esperança do desencaixe daquela saída do Grêmio, tentar alguma coisa pelo lado, principalmente quando precisar desafogar. O jogo do Grêmio vai ser todo direcionado para o lado esquerdo do seu ataque, do lado defensivo do Corinthians, por um motivo muito simples. O Corinthians não joga com Fagner, vai jogar o Duqueiroz, que é um jogador, a zaga também composta por jogadores jovens. O Corinthians, que tem um poderio muito forte do meio para frente, joga Jô, joga Juliano, joga Renato Augusto, joga Roger Guedes, só que tu vai olhar a escalação e não vai ser nada tão fora da nossa realidade. Não é nada muito diferente de ir lá e fazer enfrentamento. Na arquibancada, sim. Nós teremos um estádio, um ambiente hostil. O Chico Garcia, eu falei isso num vídeo anterior, o Chico Garcia, nos Donos da Bola, inclusive usou o termo belicoso, dizendo, olha, o clima é de guerra entre torcida e Grêmio. O torcedor do Corinthians quer revanche. E isso, claro que mobiliza os jogadores, claro que mobiliza a todos, e a gente vai ver, assim, este modelo de jogo. Virou a decisão do Mundial para o Grêmio. Virou a decisão do Mundial. O presidente Romildo coloca isso sabendo já. Ele fala já de alguma ideia do ano de 2022, falando da dificuldade que vai ser, por exemplo, não jogar Sul-Americano e não jogar Libertadores. Imagina jogando a Série B. O tamanho do que isso representa para um clube como o Grêmio, que precisa de receita, que precisa da premiação das competições, que precisa de direito de TV, que precisa manter a sua estrutura na vitrine. Essa realidade, ela está posta na decisão contra o Corinthians. Posta, colocada, projetada dentro de um gigante processo que é o futebol, ela está por um jogo. A gente sabe que se vencer não vai resolver, mas a gente sabe também que se vencer, o Grêmio vai para a última rodada com chance e com expectativa de dentro da sua casa, com apoio do seu torcedor, fazer o milagre. O que a gente pode colocar dentro disso? A tensão é grande, a dificuldade de dormir, os posicionamentos de todos, só que agora é a bola que vai decidir. Todos se prepararam, o Grêmio está pronto para uma decisão, fez tudo o que podia nesse entorno. Pode-se dizer que o Grêmio não fez antes e por isso está aqui, e é fato, não adianta a gente dizer que não. O Grêmio só está aqui pela sua incompetência, mas agora está posto. O Grêmio preparou as peças, o Grêmio teve dirigentes lá, o Grêmio mobilizou os jogadores, está todo mundo dentro desse processo entendendo o que o Grêmio pode fazer. Agora a bola vai decidir. Espero que ela entre e que o Grêmio consiga sair, ou pelo menos ter uma sobrevida a partir da batalha do Itaquerão. É o que a gente vai viver amanhã. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.